A sexta-feira será marcada pelo avanço da frente fria sobre o sudeste do Brasil, espalhando a chuva por grande parte do estado de São Paulo, e mudando o tempo também no Rio de Janeiro, em áreas de Minas. O destaque do dia fica para São Paulo, onde há previsão de chuva em praticamente todo o estado, com alerta para temporais, principalmente no interior. No sul, a frente fria se afasta, e o tempo começa a firmar no estado gaúcho, mas ainda chove em áreas do Paraná e em parte de Santa Catarina. Enquanto isso, a baixa umidade do ar continua chamando atenção em áreas do centro-oeste, interior de Minas, nordeste e norte do país. No sudeste, o destaque desta sexta é São Paulo. A frente fria mantém o tempo fechado e provoca chuva em praticamente todo o estado, desde cedo. A previsão de chuva em áreas do oeste, sudoeste, litoral, centro-sul, nordeste, leste paulista e em áreas da faixa norte. Ao longo do dia, as instabilidades continuam nessas áreas e se espalham por praticamente todo o estado. E há alerta para temporais principalmente no sul, região central, região de Campinas, Sorocaba, Bauru e demais áreas do interior paulista. Até à noite, as instabilidades diminuem, mas ainda podem ocorrer de maneira fraca a moderada em alguns pontos do interior. Na capital, o dia será de céu encoberto, chuva e temperaturas mais baixas. No Rio de Janeiro, a frente fria também avança e provoca pancadas de chuva no sul do estado, ganhando força por demais áreas do centro-sul fluminense ao longo do dia, além do centro-sul e zona da Mata de Minas. Enquanto o litoral sul do Espírito Santo pode registrar chuva fraca. Já no restante de Minas e do estado capixaba, o tempo segue firme. Em Belo Horizonte e em Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, e à noite, há previsão de chuva fraca. Em Mato Grosso do Sul, a atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera provoca chuva principalmente no sul, sudeste, leste e região de Campo Grande. A previsão de pancadas moderadas a fortes, trovoadas e alerta para temporais, desde cedo e ao longo do dia, diminuindo até a noite. Com a virada dos ventos, as temperaturas diminuem em algumas áreas. Já em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, o tempo segue firme, quente e seco, como em Brasília e em Cuiabá. No Nordeste, a chuva continua concentrada na costa leste da região. Entre o litoral de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e região de Natal, a umidade que vem do oceano, reforçada pelas ondas de leste, mantém condições para pancadas moderadas a fortes. O maior alerta fica entre a faixa litorânea da Paraíba e de Pernambuco, onde há risco para acumulados elevados de chuva, como em Recife, e chance de transtornos. No norte do Maranhão, Piauí e Ceará também há previsão de chuva, de maneira moderada a forte. Já no litoral da Bahia, especialmente na região de Salvador, chove de maneira fraca a moderada. E no interior da região, o tempo firme predomina. No norte do país, a chuva continua concentrada entre o sul do Amapá, litoral e nordeste do Pará e em grande parte do Amazonas, onde há risco de temporais em alguns pontos. Já em Rondônia, Tocantins e grande parte do sul da região norte, continuam com tempo firme. E após a passagem da frente fria, o tempo firme volta a predominar em grande parte do estado gaúcho. O sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas ficam mais amenas. Já no Paraná, a chuva continua desde cedo, principalmente entre o norte, leste, nordeste e centro-norte do estado, com risco de temporais, especialmente no extremo norte paranaense, devido à atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, além do fluxo de umidade. Já em Santa Catarina, a chuva é mais fraca durante grande parte do dia, mas volta a ganhar força entre a tarde e a noite no centro-oeste do estado. Outro destaque também para esta sexta é o ar muito seco em grande parte do interior do Brasil. A umidade do ar permanece baixa em grande parte da região central, nordeste, norte e também do sudeste, principalmente no Tocantins, Goiás, Distrito Federal, leste de Mato Grosso, noroeste de Minas, centro-sul do Maranhão e do Piauí e em grande parte da Bahia, onde os índices podem variar entre 12% e 20%, mantendo elevado o risco para queimadas. E em relação às temperaturas para esta sexta, máxima de 27 graus em Recife, 28 em Salvador e em Vitória e 29 em Belo Horizonte, enquanto no Rio de Janeiro e em São Paulo, as máximas podem alcançar até os 25 e 18 graus. Antes de sair de casa, confira a previsão para a sua cidade. Se você estiver em áreas de São Paulo, no Paraná, em Mato Grosso do Sul ou no litoral do Nordeste, fique atento às pancadas de chuva e aos temporais ao longo do dia. Já nas áreas de tempo seco, mantenha hidratação e redobre os cuidados com a baixa umidade do ar e com risco de queimadas. Portal William. Policiais civis da região de Joaçaba concluem curso para atuação em ataques com agressores ativos. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu, nesta semana, na região de Joaçaba, mais uma edição do curso de resposta a agressores ativos, voltado à preparação de policiais para atuar em ocorrências de alta complexidade, especialmente em casos de ataques a instituições de ensino.
Com a formação de novos participantes, a região passa a contar com 30 policiais civis capacitados para esse tipo de ocorrência. Promovido pela Academia de Polícia Civil, a Cadepol, o curso teve carga horária de 32 horas e reuniu 10 policiais em atividades teóricas e práticas voltadas ao aperfeiçoamento das técnicas de intervenção em cenários de risco extremo. Durante a capacitação, os participantes realizaram treinamentos intensivos de tiro e movimentação tática, com mais de 2.000 disparos efetuados ao longo das atividades. O conteúdo incluiu técnicas de deslocamento em ambientes de risco, identificação e neutralização de múltiplas ameaças e procedimentos para atuação imediata com foco na preservação de vidas. Uma das etapas do curso foi realizada em uma escola municipal da região, onde os policiais participaram de simulações baseadas em situações reais, colocando em prática os protocolos operacionais em ambiente escolar, sempre com planejamento e rigorosos critérios de segurança. Segundo a Polícia Civil, a capacitação faz parte da política permanente de qualificação dos agentes, buscando ampliar a capacidade de resposta em situações críticas e garantir uma atuação rápida, técnica e eficiente na proteção da população. Ao final do curso, a corporação agradeceu o apoio de instituições parceiras que contribuíram para a realização do treinamento, entre elas o Clube 40 Tiros, o Centro de Educação Infantil Azolim e a Administração Municipal de Joaçaba. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. El Niño deve se intensificar e aumentar risco de chuvas extremas no sul do Brasil. As fortes chuvas registradas nos últimos dias no Rio Grande do Sul podem ser apenas o começo de um período de eventos climáticos mais severos. O alerta é do meteorologista Peter Scheuer, que afirma que a influência do El Niño já está sendo sentida na região sul e deverá atingir seu pico entre os meses de setembro e janeiro. Segundo o especialista, a tendência é de aumento na frequência e na intensidade das chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Com isso, cresce também o risco de enchentes, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra. Scheuer explica que episódios de chuva intensa poderão ocorrer em intervalos cada vez menores, elevando o potencial para desastres naturais. Conforme o meteorologista, volumes entre 200 e 300 milímetros de chuva em apenas um dia poderão se repetir em um curto espaço de tempo, agravando a situação em diversas regiões. Atualmente, o Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores enchentes do ano. As chuvas provocaram a elevação dos rios, alagamentos e deixaram mais de 1.000 pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Especialistas alertam que o auge do El Niño deve ocorrer entre o fim do inverno e o início do verão, período em que o fenômeno poderá alcançar uma das maiores intensidades já registradas. Diante da previsão, a orientação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pela Defesa Civil, especialmente quem vive em áreas de risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. Família de Campos Novos faz campanha para arrecadar R$2 milhões e garantir tratamento de menino de 7 anos. Uma família de Campos Novos iniciou uma campanha de solidariedade para arrecadar cerca de R$2 milhões, valor necessário para a compra de um medicamento de alto custo que pode representar uma nova esperança de tratamento para um menino de apenas 7 anos. Com o apelo "Quanto vale a vida do seu filho?", os familiares buscam sensibilizar a população para contribuir com a campanha. Segundo eles, o medicamento é essencial para o tratamento da criança, mas o valor é inviável para a família. A mobilização tem ganhado força nas redes sociais e conta com o apoio de amigos, familiares e pessoas da comunidade. Cada doação, independentemente do valor, é considerada importante para ajudar a alcançar a meta e oferecer uma nova oportunidade de vida ao menino. A família pede que, além das contribuições financeiras, a campanha seja compartilhada para alcançar o maior número possível de pessoas e aumentar as chances de sucesso da arrecadação. Portal William, sua melhor reportagem é aqui.